Agora, na parte 2 desse aulão, nós veremos as portas do ESP32 e do Arduino. Vamos destrinchar um pouco sobre as portas que existem aqui e como elas são organizadas dentro do Arduino Uno e dentro do ESP32. O Arduino Nano e outros tipos de Arduino, e tanto o ESP32 e outras versões do DSP, vão utilizar mais ou menos a mesma lógica. Alguns podem fazer algumas funções a mais, mas não vão fugir muito disso. Então, vamos lá. Iniciando pelo Arduino Uno, que é o mais simples dos dois, e principalmente iniciando aqui por pelas portas de força, ou seja, de tensão, enfim, de carga, nós temos aqui a de 3,3 volts, ou seja, a que envia 3,3 volts, vai ter um regulador de tensão, enfim, que vai enviar 3,3 volts para essa porta em específica. Tem uma de 5 volts, tem duas de ground e uma terceira de ground no outro lado do Arduino Uno. E adivinha, aqui está mostrado como 5 volts, mas se você conectar aqui, nesse conector jack, uma fonte, sei lá, de 9 volts, que já é um pouco complicado, mas não queima o Arduino ainda, aqui nesse local vai sair 9 volts. No lado esquerdo, nesse jeito que eu estou olhando agora para o Arduino, existem aqui as 6 portas analógicas. Lembra que lá atrás eu tinha demonstrado na tabelinha as 6 saídas analógicas e entrada analógica? Então, elas estão localizadas exatamente aqui. Então, vamos de A0 até A5. No seu código, quando você for setar o pmode ou fazer analog write, ou analog read, enfim, isso vai ser explicado depois, mas você vai digitar literalmente como está aqui, A0, A5, A1, A2, A3, A4, enfim. Do lado direito, nós temos as portas digitais, no caso indo de D0 até D13. Porém, recomendado para projetos é não utilizar nem a D0 nem a D1 e nem a D13, pois elas estão ligadas a algumas propriedades do próprio Arduino. Não que elas são proibidas, mas elas, se você não souber utilizar direito, você pode dar algum problema no código. Então, recomenda, para você não ter problemas que você não sabe como lidar, coisa do tipo, e para agir de maneira mais segura, utilizar as portas D2 até a D12. Você pode também estar vendo que tem estado PWM. PWM é um tipo de sinal em onda quadrada que tem diversas funcionalidades. Tem como controlar a velocidade de motor com o sinal PWM, controlar a servo motor com o sinal PWM, fazer comunicação com o sinal PWM, transferir dados, enfim. PWM tem diversas funcionalidades. E as portas 9, 10, 11, 6, 5 e 3 do Arduino Uno possuem PWM, ou seja, formas de você enviar essas formas de onda quadrada para para esses seus sensores e atuadores. Outra coisa, e eu será explicada e eu vou explicar muito por base aqui, porque eu vou explicar um pouco mais disso na parte de protocolo de comunicação, mas temos as portas aqui em cima de protocolo I2C, as portas de 13 a 10 são do protocolo SPI, e as portas 0 e 1 são do protocolo de comunicação UART. Vou explicar esses protocolos mais à frente. Do Arduino Uno, eu diria que a única coisa que eu quero explicar mais é esse botão de reset, que é muito importante para a utilização desses microcontroladores. Quando você quiser resetar o código do início, você só clicar nesse botão que ele já reseta. Se você conectar também, se eu não me engano, esse reset aqui, esse B reset, ao ground, você também reseta o seu microcontrolador. Uma curiosidade sobre microcontroladores, e dá para visualizar muito de cara bem aqui, ó, nesse objeto oval dourado bem aqui, isso aqui é o cristal. Os microcontroladores, eles funcionam com base em cristais que ressonam numa frequência, e assim eles conseguem, vamos dizer, que seguir o código. Então, lembra quando você digita um código para um microcontrolador que tem as linhas? Ele flutua de uma linha para outra com base na frequência que esse cristal faz. Então, por exemplo, quando eu disse lá atrás que
o Arduino Uno funciona a 16 MHz, enquanto o ESP32 funciona a 160 MHz, é a frequência desse cristal, que esse cristal oscila. E toda vez que ele oscila, ele meio que passa para a linha de baixo do Arduino, do seu código do Arduino. Agora, passando para o ESP32, fica muito óbvio o quanto de mais coisas que ele consegue fazer comparado com o Arduino Uno. A começar pelas portas ADC. Eu vou começar, na verdade, vou começar pelas portas de power, que nem comecei no último. Aqui temos duas portas de power, a 3.3 e a VIN. A VIN é a força que estará conectada que foi conectada no ESP32. E também, eu não esqueci de comentar isso no Arduino, tem como você conectar fontes externas a essa VIN. Em vez de conectar aqui no Arduino, você pode conectar uma bateria nessa veinha aqui, assim como você pode conectar no ESP, mas tomando os devidos cuidados, porque, se eu não estou enganado, o Arduino Uno, ele aguenta por um bom tempo, sem queimar, 12 volts sendo colocados aqui, enquanto o ESP eu acho que não passa de 7 volts, porque ele é muito mais sensível. Duas portas de ground, muito importantes. Essas portas que são listadas aqui como control são portas de protocolos internos do ESP, que são permitidas a você mexer, mas que tem que saber mexer e tem que tomar muito cuidado. Normalmente, normalmente você não vai utilizar isso em projetos. As portas UART, para os protocolos de comunicação UART, normalmente você vai querer utilizar essa 17 e 16, e explicarei melhor isso na parte de protocolos. As portas de comunicação SPI, que são essas em azul aqui. As portas de comunicação I2C, a SCL e a SDA, as portas de comunicação analógica, e você já nota aqui de cara que, tirando essas que tem a parte cinza, você tem muita porta analógica aqui para utilizar no ESP32. É a porta de comunicação DAC, e diferente também do Arduino, que só tem essas portas aqui PWM, temos quase todas as portas aqui do ESP disponíveis para sinal PWM. E eu acho que do ESP32 de explicação das portas seria isso. Lembrando que os protocolos serão explicados em outra parte. Sobre o pin mode. É muito importante nos seus códigos, principalmente o ESP32, você definir o pin mode dos pinos que você está utilizando. Então, se eu definir um pino que vai ser a leitura de um sensor, eu tenho que definir ele como input. Se eu definir que aquele pino vai ligar um LED, eu tenho que definir ele como output. E afim, e por aí vai. Então, eu deixei alguns exemplos aqui. Pinmode 3, ou seja, eu vou digitar no meu Arduino IDE, no meu void setup, pinmode com M maiúsculo, entre parênteses. Primeiro, dado aqui o pino que eu estou utilizando. No caso, no Arduino podem ser, por exemplo, esses pinos aqui, ou esses pinos aqui, A0, A1, A2, A3, A4. Lembrando que digitar A1 é diferente de digitar só 1. Se você digitar número 1, você está digitando para essa porta aqui. Se digitar A1, você está digitando para essa porta aqui. Ou pode ser no meu ESP, por exemplo, você vai olhar aqui o número do GPIO. Se você notar que, por exemplo, GPIO tá meio, não está muito próximo, mas se der um zoom, aqui vai estar D14, hein? GPIO 14, então você está ligando na porta 14, então você colocaria ali 14. Só dando esse exemplo. Output quer dizer que você vai sair dados dali. Input quer dizer que você vai ler dados, mas se você deixar só como input, no ESP32 pelo menos, você vai deixar ali flutuando um monte de dados. Então, para não ter problemas de leitura e nem no seu código, você deixa input pull-up. Por que input pull-up? Mantém a entrada em 5 volts. Ah, mas eu não quero que deixe em 5 volts, porque eu quero que se deixar no valor mais alto possível, o meu sistema vai ativar uma circunstância que eu não quero que ative. Então, input pull down. Simples. E aí, quando eu ligar alguma coisa, aí ele vai ligar e vai ler normalmente. Mas input pull up e input pull down ativam resistores internos que melhoram isso. Outra coisa é saídas e entradas de dados. Existe a Digital Read. Eu sei que isso aqui é uma parte mais de código, mas acho importante demonstrar. Então, para ler valores digitais, você faz um Digital Read e da porta que você quer ler.
Aí vai exibir um valor 0, 1, high, low, enfim. Valor analógico, você vai escrever analog read com R maiúsculo e a porta que você está utilizando. E lembrar que no Arduino se utilizaria A0 a A5, porque eu estou lendo as portas A0 a A5. Para escrever valores digitais, você digita digital write com W maiúsculo, a porta que é para digitar e o valor high ou low, a depender se você quer a saída em 5 volts, high ou low em 0. Lembrando que o high no Arduino gera um valor de saída de 5 volts. O high no S32 gera um valor de 3,3 volts. Então, dependendo de como fosse o circuito que fosse montado, tem essa diferença. Analog write funciona para sinais PWM, significa a frequência que vai ser exibida. É, como é que eu, é muito necessário dizer que no S32 não funciona da mesma maneira no Arduino Uno. Isso aqui funciona para as portas, para as portas PWM do Arduino. Existe uma forma diferente para poder imprimir valores de PWM no S32 e será exibido isso aqui num vídeo. E eu esqueci de colocar. Peraí, só um segundo. Bom, voltando a dizer, aqui é como funciona o sinal PWM no Arduino nesse seguinte vídeo que eu vou demonstrar agora. Opa. Bom, esse segundo vídeo aqui é para poder explicar um pouco melhor como funciona o PWM no ESP. Porque no Arduino é um analog write, que você simplesmente solta, escreve lá analog write e define a frequência que você quer, que vai de 0 a 255. Porém, no ESP isso é um pouco diferente. No caso, estou me baseando no vídeo desse senhor aqui, e basicamente no S32 utiliza-se principalmente essa LED attach channel, que você vai precisar tanto do pino que você está colocando, o PWM, lembrando que na ESP32, na ESP32, na ESP32, todos esses que tem essa ondinha, ou seja, praticamente todos os pinos do ESP32 são PWM, mas você vai precisar por mais que você possa usar em vários pinos, você tem canais. Por isso que a segunda propriedade uma das propriedades, na verdade, é o channel. Tá vendo aqui? Que é o canal em que você utilizará o PWM. Então você precisa definir o pino que você está utilizando, o canal, que pode ir de 0 a 15, a frequência em kHz, no caso, a frequência que vai até 10 MHz, alguma coisa assim. Uma frequência que pode ir bem alta. E também a resolução, que no caso o ESP ele pode ir até, se eu não estou enganado, 16 bits. Mais ou menos isso. Então, você, por exemplo, se nesse código ele está fazendo brilhar um LED um pouco mais forte. Por que isso é possível? Porque quando a gente tem um sinal PWM, isso tem no curso lá de eletrônica, mas enfim, só para dar uma ideia. Quando você tem um sinal PWM e você tem aqui diferentes frequências, você tem alguns momentos que o nível lógico vai estar alto e outros momentos que o nível lógico vai estar baixo. Quanto mais vezes você tiver o nível lógico alto, ou seja, quanto maior a frequência, mais a média dos dois sinais vai estar alta. Então, por exemplo, esse sinal aqui permanece em nível lógico alto poucos momentos. Só que isso é uma frequência muito rápida, por isso que foi falado 10 kHz, que é muito rápido. São ciclos por segundo, então são 10 mil ciclos por segundo. Só que, por mais que isso aconteça, às vezes ele vai lá e tira essa média. Então, vamos dizer que daqui até aqui são 10 segundos. E aqui só ficaram 1 segundo, nível lógico 5. Então, vai pegar esse 5, vai dividir por 10 segundos, sei lá, né, que é 1 segundo que permaneceu. E você vai ter ali 50 milivolts que vão estar saindo por média.
Porém, esse ciclo aqui, por exemplo, ele ficou 9 segundos em 5 volts e 1 segundo em 0 volts. Então, você vai pegar, vai multiplicar 9 vezes 5, que dá 45. Você vai dividir por 10, porque é um período de 10 segundos. Você vai ter que o nível lógico médio é de 4,5 segundos. 4,5 volts, perdão. 4,5 volts. Ou seja, você tem ali uma tensão maior. É dessa maneira que se faz o controle de motores, DC, faz o controle de outras coisas. Mas é basicamente nesse sentido. Por isso que você quer gerar sinais PWM. Dito isso, voltando ao controle do ESP32, você vai definir o pino em que está colocado a frequência, a resolução, que é aquela de 8 a 16 bits, que é uma forma que nem foi explicada de definir o quão rápido aquela informação vai chegar, enfim. Às vezes isso vai utilizar mais processador, então tem que tomar cuidado. E esse canal, que é o canal lá dentro do próprio ESP que vai gerar esse sinal PWM. Então, se você tiver, você pode, sei lá, ter até que 16, acho que atuadores utilizando isso lá dentro. Por mais que você tenha tudo isso de canal, tudo isso de portas, você nem sempre vai usar mais de 16 atuadores. Diferente do, do um Arduino, por exemplo. Mas o Arduino é meio parrudo, então talvez não seja meio recomendado. Então, por exemplo, aqui tem no Void Loop uma incrementação, né, do valor de 0 a 255, um canal que está sendo utilizado e o Dot Cycle, que no caso que é essa variável que está sendo incrementada, e no caso ele vai tipo crescendo o brilho do LED, porque ele está aumentando, que nem eu tinha explicado, aquela tensão. E aqui vai diminuindo o brilho do LED. Enfim, é basicamente dessa maneira que funciona o sinal PWM e como você programa ela no ESP32. Ou seja, que nem foi dito por mim mesmo, brincadeiras à parte. Você vai gerar em um canal um certo sinal PWM e vai falar que em certo pino vai sair o sinal PWM desse canal. E você pode criar até 16 canais diferentes com diferentes frequências. Enfim, é assim que você programa o sinal PWM no ESP32. Aplicações disso veremos em cenas dos próximos capítulos.